Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus ouve a confissão de Pedro e promete edificar a sua igreja. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizes? Quem sou eu? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou aos discípulos, ali, que ele estava indo para os lados de Cesareia, de Filipe, e perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Os discípulos falaram para Jesus o que o povo falava, que era João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mas aí Jesus continuou, a perguntar ali para os discípulos. E Pedro, Simão Pedro, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ali quem revelou para Pedro foi Deus, Deus revelou para Pedro quem era Jesus, que era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui no versículo 18 fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Então, ali Jesus, já falou para Pedro: és Pedro, que o primeiro nome de Pedro é Simão. Então Jesus falou para ele: és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus entregou a chave da igreja dele a Pedro. Aqui no versículo 19 fala: dar-te-eis a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu falo a chave do reino dele. A chave não é chave física, mas espiritual. Então Deus deu ali para Pedro. O que ele ligasse na terra será ligado no céu. O que ele ligasse no céu será ligado na terra. O que ele desligasse no céu será desligasse na terra. Então ali Jesus deu para ele aquela bênção para Pedro, porque ele confessou quem era o Cristo. E ninguém tinha falado para ele, senão Deus que está no céu. Se você conhece sobre a Trindade, Jesus, Deus é Pai,
Jesus é Filho. E tem o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus que anda aqui na terra, que ele deixou quando ele foi para o Pai. Então, aqui Deus, ouviu a confissão de Pedro. E aqui fala, no versículo 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Ali os discípulos estavam conversando entre eles que ninguém disse a Pedro quem era Cristo, né? Então, que foi, que Jesus falou, Deus Pai, que falou, que revelou a Pedro. Vou continuar aqui no versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus ali estava falando para os discípulos dele que aquelas coisas era para acontecer, que ele ia sofrer, ia para o julgamento, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Então ele falou ali para os discípulos, versículo 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ali, Satanás estava usando Pedro. Por isso que Jesus ali falou: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ali, Deus falou isso para Pedro, repreendendo, por causa que, quando ele repreendeu, o mal saiu, por causa que Jesus, quando viu que ali não era coisa espiritual, quando Pedro estava falando, mas sim, de Satanás, ele repreendeu, porque Jesus, ele é assim, ele repreende, ele não gosta nada de errado, ele repreende ali, e ele repreende todo mundo, ele ensina, ali estava ensinando Pedro. Então Pedro, ele teve aquele coração, de escutar, e errou, todo mundo erra, todos nós erramos, mas ele tinha isso ali no coração. Pedro, ele guardou as palavras de Jesus, ele deu a chave para ele, a chave do reino dos céus, que é da igreja, então ali o que a oração de Pedro, se ligasse no céu, ligava na terra, que ele desligava no céu, desligava no céu e na terra. Então isso ali Deus ensinou, a Pedro e aos discípulos, e escutou a confissão de Pedro e edificou a sua igreja. Tá bom, amados? Que você venha aprender mais de Jesus, que você venha guardar a palavra dele. Deus abençoe, fica com Deus, até a próxima e Deus abençoe.